Olá, estamos em mais uma aula do projeto Artesanato e Extensão, que é uma parceria entre a Universidade Estadual de Maringá e o IDR Paraná. Meu nome é Anderson Teodoro e sou responsável pelo módulo Imagens. Hoje a gente vai trazer algumas dicas de fotografia, algumas relacionadas à psicologia das cores e outras de conhecimento prático e outras de conhecimento teórico, né, a respeito da fotografia e do que a gente vê aqui no dia a dia do trabalho fotográfico. Então, vamos lá. Começando com a psicologia das cores, que conforme vocês viram na aula da professora Annelise, toda a simbologia que traz na composição, que traz na criação, nas cores de cada elemento, e isso tudo pode ser aplicado também à fotografia. Então, eu trouxe alguns exemplos bem práticos, do que, por exemplo, você conseguiria se trouxesse uma imagem com a ideia da serenidade, utilizando um tom mais azulado. O azul, ele significaria frio, o mar, o céu, o horizonte, feminilidade, intelectualidade, serenidade, confiança, harmonia. Então, são essas as sensações que eu tenho com a imagem mais azulada. Um outro exemplo prático dessas fotos que eu fiz são as sensações que eu tenho com o azul. Já com o vermelho, eu tenho a sensação de guerra, de fogo, de atenção, de mulher, conquista, dinamismo, sexualidade, energia, sensualidade, tá? São essas as sensações que eu tenho utilizando o vermelho dentro da imagem. Mas é outro exemplo aqui, uma cobrinha coral. O laranja, ele dá a sensação de prazer, de êxtase, de dureza, euforia, outono, aurora, e aí por diante. Tá? São as sensações que o laranja me trazem na fotografia. Outro exemplo, do amigo João Paulo Floriano. O verde dá a sensação de umidade, de frescor, de bosque, de mar, de verão. São as sensações que eu tenho com o verde, aplicado na imagem fotográfica também. Mais um exemplo de cobrinha verde. E algumas dicas de fotografia. Preferencialmente, quando você estiver fazendo uma imagem, no caso aqui de um desfile, ou de uma movimentação em que você tenha que fotografar uma imagem mais aberta. Preferencialmente, se posicione com o sol nas suas costas. Se tiverem contraluz, né, que é a luz à frente da câmera, use o flash para fazer um preenchimento do primeiro plano, evitando assim uma foto escura. Com isso eu quero dizer que é o seguinte, nessa imagem, nesse caso específico, foi um desfile cívico aqui na cidade de Cianorte, e a posição em que o sol estava, ele poderia prejudicar a minha fotografia se eu tivesse com ele à minha frente, porque havia tanta luz na minha frente que assim, a imagem ia ter a tendência a ficar escura, tá? É mais ou menos o que acontece nesse exemplo aqui. Que ao perceber faixas de luz entrando, né, que estão entrando na imagem, faça um parasol. Coloque uma das mãos em cima da câmera, protegendo dessa luz que entra, que é uma luz chamada flare. Então, nesse caso, que é um plantio de vegetais, vocês dificilmente vão conseguir enxergar a parte de baixo. A câmera focou e deu destaque ali para o céu, mas a parte de baixo ficou uma parte bem escura. Isso acontece porque a luz estava praticamente de frente. Então, sempre que possível, deixe o sol nas costas de vocês, tá? Isso vai facilitar com que a imagem seja melhor construída, facilitar com que a câmera tenha condição de conseguir captar o máximo possível de elementos que aparecem na imagem. Evite utilizar o flash quando estiver próximo ao assunto. Ao contrário, a foto perderá cores e detalhes. Nesse exemplo, são duas fotos feitas na mesma posição, só que uma utilizando o flash e a outra utilizando a luz natural do ambiente. Tá? Eu estava com a câmera em cima de um tripé, e na primeira eu utilizei o flash. E na mesma posição, no mesmo momento, desliguei o flash e deixei a câmera numa longa exposição, que é aquilo que eu comentei em aulas passadas. E olha a diferença. Agora, utilizando um aparelho celular, essa aqui foi uma câmera profissional. Agora, no caso do celular, para vocês terem uma ideia de como ficaria, olha só, a foto da direita, que no caso, foi utilizando um flash. Ele clareou tudo que estava na frente e perdi totalmente o fundo. Agora, na foto, ali do ladinho esquerdo, utilizando a luz do ambiente, eu usei o flash, não usei o flash, e eu consegui captar a imagem
do primeiro plano, que era o sorvete, e ao fundo eu consegui ver a pessoa. Tá? Então, o flash ele vai servir para te dar uma claridade grande do primeiro plano, daquilo que está próximo a você. Fora isso, não recomendo utilizar. A câmera ela tem outras funções que conseguem uma melhor qualidade sem o uso do flash. Então, de repente, ele pode ter esse defeito, no caso, né? Na fotografia com aparelhos celulares, menos detalhes significam mais clareza no objeto. Então, nesse exemplo, foi um evento que aconteceu aqui na cidade, onde eu tinha várias sombrinhas, né, penduradas. Então, se eu tivesse mostrado o todo, eu não conseguiria ter uma ideia do que significaria, do que seria cada um dos objetos. Mas, de repente, nesse caso, eu te mostrei dois, para que eu tivesse uma noção, para que a pessoa que estivesse do outro lado visse o que era o evento, mas detalhes do evento. Então, sempre que possível, tente pegar detalhes. Se você quiser fazer o todo, ótimo, você vai ter uma noção do todo. Mas dependendo do trabalho, você pegando um simples objeto, você vai ter um resumo. Isso muitas vezes acaba sendo mais lúdico, mais claro do que se de repente você tivesse pegado tudo. Evite mesclar áreas de luz e sombra na mesma imagem. Aqui no exemplo, feito aqui na UEM mesmo, mostrei para vocês a luz e a sombra. Então, muitas vezes, a câmera não sabe o que você quer fotografar, se é a luz ou se é a sombra. Então, se ela dá um destaque para uma coisa, ela vai perder outra. Né? Então, no caso, se você estiver fazendo foto de família, por exemplo, tente juntar as pessoas ou todos no sol ou todos na sombra. Isso vai facilitar bastante a criação de vocês. E um exemplo daquilo que eu tinha comentado anteriormente, mostrando o todo e mostrando a unidade. Tá? E a foto em preto e branco? Então, é o seguinte, utilizamos a fotografia em preto e branco quando queremos valorizar as formas e os elementos da imagem. Ou seja, quando não queremos que as cores sejam distrações. Tá? Então, nesse caso em específico, a cor na imagem, ela, ela seria um elemento que ia distrair a minha noção, meu objetivo do que eu queria com essa fotografia. No caso, explicando qual que era o meu objetivo, se vocês repararem na foto de cima, na imagem, no elemento de cima, você vê uma jovem com vários acessórios para beleza, tem o pincel, tem o secador, tem pente, tem o cafezinho, tem batom, né, como se ela fosse agradada por vários caminhos, por vários objetos, né? Em contraponto a tudo isso, eu tenho uma senhora idosa sentada logo embaixo. E ela também tem objetos, mas objetos utilizados ali para a sobrevivência dela, tá? Então, assim, esse contraponto, essa diferença de um elemento e de outro, eu consigo com o preto e branco. Quando eu utilizo o preto e branco, eu até quero dar destaque para as formas, e não destaque daí para as cores, que de repente elas vão distrair, ao invés de valorizar as formas. Um outro exemplo é esse escaravelho, onde eu quis mostrar, né, o chifre, mostrar o formato, mostrar o casco dele e a força que ele representa. Um outro exemplo de preto e branco, né? Foi uma caminhada que teve aqui na cidade, onde o elemento forte é a religiosidade, representada ali pela cruz, e pelo movimento das pessoas. O sépia, a gente utiliza o sépia quando queremos dar uma sensação de antigo, de nostálgico, que foi importante em alguma época. Então, são aquelas fotos antigas. Nesse caso aqui, é uma igreja que foi feita a imagem na região de São Paulo. As pessoas acreditavam que era uma região mal assombrada, acreditavam que, de repente, tem um certo medo naquela cena. Então, para você valorizar tudo isso, o sépia foi o que veio a calhar nessa imagem. Foi a cor que, de repente, colocando, deu um destaque, deu uma sensação mais, assim, forte para essa imagem. Então, foi por isso que eu utilizei o sépia, quando eu quero dar aquela sensação de antigo. Tá? Outro exemplo é essa flor, desculpa, essa folha, né? Toda já perdendo a vida, né? E quando o fotógrafo se posiciona por cima do assunto principal, pode transmitir a sensação de ser mais importante do que a pessoa fotografada. Então, sempre que você quiser valorizar a criança, você evite de fotografar a foto de cima para baixo. Sempre se coloque no mesmo nível de altura dela, que é esse exemplo aqui. Ao fotografar criança, se coloque no nível de altura, no mesmo nível de altura dela, tá? Isso você vai dar a sensação de que você é tão importante quanto ela.
você não vai ficar embaixo dela, não vai ficar acima dela, você vai ter o mesmo grau de importância, tá? São regras que geralmente se utilizam na composição, na criação fotográfica. Ao fotografar pessoas, evite enquadramentos que cortam as juntas, né, do corpo, como, por exemplo, cotovelos, joelhos, punhos, etc. Então, aqui eu coloquei na imagem um exemplo de propósito, cortando a imagem. Quando fala cortar, é quando o limite da fotografia está no joelho. No caso ali da modelo, o limite estava no joelho. Se eu faço esse tipo de corte, não dá uma sensação agradável para quem estiver olhando. É uma regra psicológica, mas que também atua, né, ali na composição. Tá? Sempre que possível, evite fazer esse tipo de corte. E se vocês estiverem fotografando natureza, evite que na imagem apareçam fios elétricos, placas, automóveis, etc. Isso pode tornar a imagem visualmente poluída. Então, se você estiver fotografando natureza, tente deixar na imagem somente elementos naturais, da natureza. E se você estiver fotografando cidade, tudo bem. Aqui no caso, apareceram postes de luz, apareceram prédios ao fundo, então não é uma fotografia de natureza, tá? De repente de cidade. Com isso a gente encerra essa parte do módulo. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e espero colaborar no trabalho de vocês. Um grande abraço e até mais.